Olá, bem-vindos à Semana do Método. Eu sou a Mônica Rodrigues, idealizadora do método Uncut, e nesta semana eu estou mostrando para você como acabar definitivamente com o medo de cortar cabelo. No vídeo número 1, eu mostrei para você por que o método é tão poderoso e também alguns relatos de alunos que estão fazendo muito sucesso utilizando essa técnica. No segundo vídeo, eu mostro como o método pode funcionar para você também. E eu explico também como se tornar 10 vezes mais inteligente. Então eu sugiro que você clique nesse botão aqui embaixo e assista os vídeos na sequência, porque no final vai fazer toda a diferença para você. E hoje você vai entender como o método funciona por dentro. Eu vou demonstrar um corte, foi a pedido de vocês, um long bob, explicando cada técnica que eu utilizei do método Uncut. Mas antes eu quero agradecer por todos os comentários que vocês deixaram. Isso me motiva a desenvolver um trabalho cada vez melhor para vocês. Então agora é mão na massa. Primeiro eu vou analisar com você, dentro do mapa criativo, o corte que eu vou executar logo na sequência. Então vamos lá. Então antes de eu falar para você do long bob curto, eu vou mostrar para você como funciona o mapa do método Uncut. Então, você vai ter a linha de corte retângulo, quadrado, triângulo, côncavo, diagonal, redondo. A linha de corte é a moldura do corte, é a forma que você vai desenhar para depois você escolher a graduação. A graduação é o movimento, é o repicado, se vai haver necessidade ou não de uma graduação. Dependendo da cliente que é um Chanel, uma linha mais reta, você vai fazer somente uma linha de corte quadrado. Porém, se você quer um repicado numa linha de corte quadrada, você pode usar uma graduação. E conforme a graduação mais alta, você tem uma elevação maior e você tem mais movimento, de cima para baixo. E quanto mais baixa a graduação, menos movimento você tem. Movimento somente nas pontas. E, com certeza, na maioria das vezes, você vai trabalhar numa sequência com textura. A textura você vai utilizar de acordo com a necessidade do corte e do tipo de cabelo e também como que ela vai levar esse cabelo no dia a dia. Se ela vai fazer escova, se ela vai usar secado natural ou se ela vai fazer os dois, secar natural e às vezes também escovar. Isso é levado muito em conta na hora da escolha da textura, ok? Então agora eu vou falar para você do mapa criativo do long bob curto. Eu utilizei a linha diagonal para fazer a forma do cabelo. Depois, eu utilizei a graduação média para gerar movimento nesse cabelo. Tudo num só corte. E a textura, para eu retirar marcações, retirar peso do cabelo, eu utilizei a meia lua. Por que eu utilizei a meia-lua? Qual foi a minha preferência com relação a essa escolha? A minha cliente modelo Paula, ela utiliza mais o cabelo secado natural. Ela tem uma certa habilidade em manusear o cabelo, ela lava, passa um produto e o cabelo seca de uma maneira bem orgânica, bem natural. E a textura meia-lua, nesse caso, é perfeita, porque gera separações de um bloco e o outro de cabelo, e a hora que ela seca de maneira natural, ele gera um movimento e ainda provocando a onda que já é da natureza do cabelo dela. Então percebam que eu respeito a identidade desse cabelo, o DNA desse cabelo. Por isso a escolha da textura meia-lua. Vamos brincar um pouquinho com o mapa criativo do método Uncut. Vamos imaginar que nós vamos fazer o corte long bob longo. Qual seria a linha de corte utilizada, a graduação e a textura? Claro que é isso dentro da minha visão artista. Cada um tem a sua leitura e a sua assinatura. Estou falando da minha linguagem com relação a
ao mapa criativo. No corte long bob longo, eu utilizo a linha de corte retângulo para que eu tenha uma base reta com alongamento na parte frontal. Eu utilizo a graduação média, novamente, para que eu tenha um movimento mediano. Porque normalmente o long bob, ele tem um repicado mais na parte das pontas, né? E utilizaria, dependendo, se eu fosse gerar, se fosse uma cliente que fosse usar o cabelo com mais escova ou uma escova modelada, ondulada, eu utilizaria a técnica meia-lua. Por quê? A técnica meia-lua, ela é muito específica para quem vai usar o cabelo ondulado, tanto quanto natural, como também se você for escovar, usar um babyliss, que é como elas gostam, né? Uma secagem mais efeito podrinho, mais natural. Então, a textura meia-lua para o long bob eu utilizo e eu tenho resultados muito legais. Elas gostam bastante desse tipo de textura. Vamos imaginar também um outro exemplo, o corte glam. O corte glam é como se fosse o long bob, mas agora está tendo um movimento muito grande dessa retirada do alongamento da frente, usando uma forma mais reta. Qual seria a linha de corte, a graduação e a textura que a gente usaria no glam? Com a minha leitura artística, eu usaria a linha de corte quadrado, para quê? A linha de base reta, com a frente também reta, sem alongar. E também sem arredondar. A linha de corte quadrado com a graduação média também, porque esse movimento, ele a graduação média, você gera um movimento suave, né? E com uma textura meia-lua também. No caso, essa cliente, eu estou imaginando que ela vai usar o cabelo muitas vezes de maneira orgânica, que é a tendência de hoje a mulher buscar praticidade e não ter que ficar escrava ali de escova devido às suas obrigações de hoje, da mulher de trabalho, de filho, de casa. Ela quer hoje um cabelo mais prático e ao mesmo tempo lindo e moderno. Então, com essa textura, você vai ganhar essa cliente levando para ela esses benefícios. Se fosse uma cliente que ela não aceita de jeito nenhum o cabelo dela ondulado natural, existe casos, que é um caso de uma cliente que ela tem uma onda que não define de jeito nenhum, nem com os melhores produtos. E ela também pode optar por fazer uma escova progressiva, um botox, o que cada um aí trabalha no seu salão para gerar um alisamento nesse cabelo. Você poderia utilizar da textura pluma para gerar leveza, movimento, retirando qualquer desconexão da linha de corte com a graduação que você criou. Você pode também, ao invés de fazer uma graduação, você pode criar no corte glam a linha de corte quadrado e você pode muito bem ir direto para uma textura pluma. Porém, esse trabalho tem que ser bem intenso para que você gere bastante movimento nessas pontas. Então, o que eu quero mostrar para você é que existe variedades de formas de como você executar um estilo. Então, você vai criar a sua identidade. Você vai, através do mapa, você vai desenhar conforme a sua inteligência visual, a sua criatividade no momento e a sua vontade ali, junto com a sua cliente. Então, esse mapa, pelo menos para mim, para quem já fez o curso, para as pessoas que estão envolvidas no método, nas turmas,
eles estão utilizando, estão tendo ótimos resultados e o principal, as clientes estão saindo cada vez mais felizes do salão, atingindo os objetivos que vieram buscar, ok? Então vamos lá para o corte da Paula, que é o long bob curto. Temos aí o antes do cabelo da Paula. O cabelo já foi molhado, bem molhado. Percebam como é importante aí essa parte onde eu falo para ela baixar a cabeça, o queixo no peito. E importante que as pernas estejam descruzadas e que a coluna esteja bem alinhada, porque nós estamos trabalhando em massa. Então, é de extrema importância que a gente seja bem perfeccionista nessa hora. E eu vou cortando de um lado, de outro, de uma maneira que eu tenha consciência do equilíbrio das duas partes. Isso também determina se um lado vai ficar igual ao outro. E eu vou cortando com a ponta da tesoura em diagonal. Percebam que é de fora para dentro. E o ponto mais curto é no centro da nuca, pois essa é uma linha diagonal. E na linha diagonal é acentuado o centro da nuca. Agora, estou fazendo uma correção. Aonde eu apoio meu dedo sobre o cabelo, a fim de que, se tiver alguma ponta, ela apareça ali. São toques suaves que ficaram. A Paula tem bastante cabelo. Nesse caso, é muito comum que fique alguns pontos para trabalhar depois da linha de corte. Do corte em massa, no caso. Agora eu tô trabalhando na lateral. Nesse momento, você pede para que a cliente fique com a cabeça reta e depois que ela incline a cabeça para o lado oposto, para que você possa perceber esse alinhamento, se tiver algum fiozinho. No caso, que nem eu disse, a Paula tem bastante cabelo, é natural que fique algumas sobrinhas, porém, você tem a base por baixo. Porque como você cortou já em massa, a maior quantidade está já num comprimento perfeito. Vai sobrar, de repente, alguns fiozinhos que podem ser eliminados, colando sobre a pele. Essa linha de corte é utilizada para Chanel também. No caso, um Chanel diagonal. Se fosse uma linha de corte quadrado, a gente não ia dar tanto ênfase na nuca que nem eu dei nessa linha de corte. Agora vamos trabalhar a graduação. Claro que o long bob é feita uma leitura do artista, junto com a cliente. Se você quer bastante movimento ou se você quer pouco movimento, vai depender do seu objetivo. Como a Paula tem bastante cabelo, eu criei uma quantidade de elevação. Tava até complicado para pentear, porque ela tem muito cabelo mesmo. Muito. E é interessante que a gente aplique cremes condicionadores para trabalhar em massa. Então, eu trabalhei aí com essa graduação média. Retirei bastante massa, que
fique claro que essa hora eu não tirei nenhum comprimento da linha de corte. Eu só estou tirando mesmo o repicado, né? Não estou mexendo na base do corte. Por quê? A linha de corte, ela foi preservada porque ela não chega até esse ponto aonde eu cortei. E agora eu vou começar a trabalhar a textura, meia-lua. Eu tenho total tranquilidade no resultado da minha graduação, só para recapitular isso. Eu sei que ficou excelente, porque naquele ponto que eu cortei, foi o ponto mais curto e foi dando sequência, alongando para a parte da frente, com muita harmonia essa graduação, esse repicado no caso. Agora voltando à textura, eu fui dividindo de 2 em 2 dedos, percebam. É muito importante que essa divisão seja bem certa, esteja com bastante harmonia em todo o decorrer do corte. Percebam que do lado direito da Paula, a minha tesoura, ela aponta também para o lado direito, de uma maneira inclinada. E o lado esquerdo também para o lado esquerdo. Essa textura, ela vai gerando separações de mecha, gerando movimento, provocando também a onda que no cabelo dela já existe. É muito prazeroso trabalhar com essa textura, com todos os tipos de textura do método, é muito prazeroso. A hora que você começa a dominar, é fantástico, porque você tem total domínio, controle do seu projeto. O que você quer gerar no cabelo? Qual o movimento? O quanto de leveza você quer dar? Quanto de volume você quer dar? Você notou que eu fiz um Chanel em 3 minutos? Na hora da linha do corte? É muito rápido. É claro que você tem que ter bastante precisão. Mas é uma técnica que é muito objetiva. E com muita convicção e prazer você vai trabalhar. O repicado, que foi a graduação média, eu fiz em 2 minutos. E com excelência. Se você pegasse um mecha-mecha ali, você veria que não tem irregularidades. A irregularidades que tem é proposital, porque eu corto de maneira orgânica, que é com a ponta da tesoura, para que gere também uma irregularidade de propósito, para que não se marque. A graduação aí, ó, dá para vocês perceberem a camada de cima menor. Então, em todo o curso, você vai trabalhar com linha de corte, graduação e variações de texturas também. Claro que com o tempo você vai criando uma habilidade visual e também o controle da tesoura para chegar exatamente no resultado que você deseja no corte.
Talvez você olhe, conforme eu vou cortando, talvez você se assuste um pouco, porque era o que eu sentia, a minha equipe sentia quando a gente começou a trabalhar com essa técnica. Até os clientes se assustavam um pouco. Só que com o tempo você vai percebendo que é perfeito. Porque o cabelo, ele é irregular, porque a gente tem os nascimentos irregulares. Então, existe uma irregularidade no corte? Existe, porém, com muita consciência ali, eu vou dividindo 2 em 2 dedos, trabalhando de 2 em 2 centímetros, com muito perfeccionismo. Eu não vou cortando aleatoriamente. Aonde eu trabalhei, na mecha de baixo, eu não mexo mais. Porque de uma mecha para outra, das divisões, vai se criando um encaixe. E é perfeito. Em nenhum momento do corte percebam que eu rasgo com a tesoura como navalha. Eu abro e fecho a tesoura. Percebam que quando eu vou terminando a textura, em cada parte, eu já vou provocando a onda com os meus dedos, percebendo o caimento que está dando. Veja que eu separo e provoco uma onda para sentir como tá esse cacho. Você deve estar se perguntando por que esse pente grande. Essa técnica, trabalhar em massa, com o pente largo e grande, é muito mais fácil para você desembaraçar o cabelo e projetar a mecha. Então é aconselhável que você trabalhe com um pente grande assim. E também ele não pode ser flexível, que dificulta na hora de pentear e desembaraçar. Claro que a tesoura varia de acordo com cada profissional, cada um tem as suas preferências. Mas essa tesoura que eu estou usando, ela é fio navalha. Eu tenho mais facilidade em desenvolver essas técnicas com uma tesoura fio navalha. Eu tenho alunos que gostam da tesoura laser, não tem nenhum problema. Já me perguntaram se dá para fazer com navalha também. O que eu estou dando para vocês são apenas moldes. A maneira que você vai executar é livre, é a sua arte. Então, você pode usar uma tesoura fio navalha, laser ou até uma navalha mesmo. Aí a gente já vê o resultado. Depois de seco, eu não fiz nenhum tipo de textura a mais. Mantive o que eu tinha feito molhado, para vocês verem o resultado depois de seco. Percebam o movimento,
Assim dá para vocês verem a graduação foi feita em um só corte. Você viu que legal? Como é simples aplicar um método? É sem mimimi. Agora eu quero te explicar como que o método funciona por dentro. O curso Método Uncut é 100% online, então você pode assistir quando você quiser, aonde você estiver e quantas vezes você quiser. O curso é ordenado de maneira muito estratégica, com 40 aulas, e você vai poder colocar em prática logo na primeira aula que você assistir. No primeiro módulo, eu vou falar sobre as linhas de corte, onde você vai estudar Chanel, o corte em U, em V, arredondados, todas as formas de corte. No módulo de graduação, você não vai utilizar ângulos. Eu simplesmente vou ter uma linguagem com você de graduação alta para um repicado mais forte, uma graduação média para efeitos mais tradicionais, um efeito mais artístico, como uma estrela, e na franja também você pode fazer uma graduação para criar mais leveza e movimento. E a textura é a parte que eu mais gosto, é onde você vai conseguir assinar o teu corte. Por exemplo, se a sua cliente quer usar um cabelo natural, a maioria da brasileira tem um cabelo ondulado e ela quer sair do banho e deixar aquele cabelo secar natural porque é prático. Você vai conseguir desenhar com a textura um efeito ondulado leve, como um passe de mágica. E assim, ela não vai ser mais escrava de progressiva ou escova. Porém, se a sua cliente quer utilizar progressiva e escova, a gente sabe que existem esses casos, também existe um tipo de textura específica para cabelos lisos, para um acabamento liso. E que eu mais gosto das texturas são os cabelos cacheados, porque a maioria das mulheres de cabelos cacheados, elas são carentes de um acabamento. Normalmente elas vivem de cabelo preso ou armado, né? Como a gente brinca muito, ou tá preso ou tá armado. E com as texturas, ela vai conseguir usar esse cabelo solto, com movimento, e ainda assim, ainda mais você vai conseguir criar personalidade no corte dela. É muito legal trabalhar com textura em cabelos cacheados. É o que eu mais gosto, porque essas você vai surpreender, você vai emocionar até. Olha, eu tenho experiências de cabelo afro, até crespos, cacheados, de mulheres que se emocionaram ao final do corte. A ponto de falar, Mônica, eu nunca consegui ter um cabelo desse jeito. Né? Você foi a primeira profissional que conseguiu dar esse efeito no meu cabelo, com movimento, leveza. Todas as aulas têm um padrão, todas são feitas em modelos reais. E ao final de cada aula eu apresento num croquis o trabalho que foi realizado nas modelos. Aí vem as aulas bônus, que vai te ajudar a decolar nessa nova fase. Nessas aulas, eu e o George, que é especialista em relacionamento, nós vamos falar como utilizar as redes sociais para divulgar os seus trabalhos de uma maneira correta. Falamos sobre relacionamento no salão e como utilizar a recepção ao seu favor. O George, ele é palestrante e ele é contratado pelas maiores empresas de cosméticos do Brasil. E aí vem o quarto módulo, onde eu chamo de tudo em prática. Eu realizo todas as técnicas em uma doll head, uma boneca. E se você seguir a sequência que eu criei, você vai conseguir também realizar todas as técnicas do curso. O meu objetivo entregando esse conteúdo é acabar definitivamente com qualquer insegurança que você tenha em cortar cabelos. Você nunca mais vai precisar fazer outro curso para aprender a cortar cabelos. Só você sabe o quanto você já gastou com isso. O método Uncut, ele fica hospedado em uma plataforma onde eu acompanho toda a sua evolução até você receber o seu certificado. Além de acesso ao curso, você também fará parte do meu grupo de orientação durante 3 meses pelo WhatsApp. Através desse grupo, nós vamos conversar muito. Você vai poder postar os seus trabalhos de antes e depois, ver o trabalho dos seus amigos, e eu também vou postar trabalhos que eu faço no salão do dia a dia. E agora tem uma ótima notícia para te dar. Na próxima segunda-feira,
eu vou abrir as inscrições para a nova turma do Método Uncut. O curso Método Uncut é pago. Aqui você teve um pouquinho da experiência do que é o método, mas lá você vai saber todos os detalhes e os segredos, como o método funciona e como ele vai poder te ajudar. Você vai ter acesso a um material muito rico, muito completo, resultado de uma vida de estudos. Eu investi muito dinheiro e energia nisso, mas valeu a pena. Estou realizando um sonho que é poder contribuir com muitos profissionais da minha área. Eu vou te entregar esse material tudo pronto, organizado. Você não vai ter que passar pelo que eu passei. Você não vai ter que viajar, você não vai ter que errar, você não vai ter que sofrer o que eu sofri nesse tempo de profissão. Se eu fosse somar todo o investimento que eu fiz para estruturar todo esse método, foram mais de R$200 mil. E agora estou te entregando esse material muito organizado, de uma maneira clara, para que você possa realmente transformar a sua história. Lembra que eu te falei que eu ia te dar um presente? Então, quem me acompanha sabe que há pouco tempo eu criei um curso chamado Corte Descomplicado e eu vou entregar de bônus para essa turma. Esse curso ele é importante para quem ainda tem dificuldades em cabelos curtos, femininos ou cortes masculinos com máquina. Lá você vai descobrir todos os segredos e tirar todas as suas dúvidas com relação a esses estilos. E ainda tem umas dicas muito ricas em postura, movimento de tesoura, movimento de pente, massagem no lavatório. Juntando o corte descomplicado com o método Uncut, você não terá mais dúvida em nada, terá total segurança em cortar cabelos curtos, longos, médios e desenvolver qualquer estilo. Aí você pode me perguntar, mas Mônica, e se eu não gostar do curso? E se não for para mim, e se eu não me adaptar? Eu pensei nisso, por isso eu criei uma garantia incondicional de 15 dias. E se você, por qualquer motivo, não quiser mais o curso, é só você me mandar um e-mail que eu te reembolso 100% o valor do seu investimento. Sem mimimi. Agora tem uma outra notícia para te dar. As vagas são limitadas. Lembra que eu te falei que eu tenho um grupo de orientação no WhatsApp? Esse grupo tem um limite de pessoas. Então, para que eu possa dar uma assessoria para todos de uma maneira que eu possa perceber se realmente cada um de vocês estão se desenvolvendo. Então, aproveita e faça a sua inscrição logo cedo na segunda-feira. Não deixa para o final, não. Bom, a gente já conversou bastante sobre o método e eu deixei aqui todas as informações que eu achei conveniente para que você entenda. Porém, eu quero poder esclarecer ainda mais as dúvidas de vocês. Então, eu quero que você deixe suas dúvidas e comentários, porque no próximo domingo, eu e o George estaremos ao vivo, neste mesmo horário, para que a gente possa responder as dúvidas de todos vocês. E vai ter uma surpresa muito legal para você que me acompanhou durante toda essa semana, no domingo. Lá embaixo tem um botão em compartilhar, que você pode marcar alguns amigos que você acha que possa contribuir também com esse conteúdo, porque ele vai estar disponível durante mais uma semana. E então, eu vou ficando por aqui e eu te espero nesse mesmo horário no próximo domingo, ao vivo. Beijo! Para mim foi muito bom, né? Eu vim só de corte básico, então acho que essa questão de esclarecimento é geral mesmo, para mim também foi muito importante. Simplificou muito o que é essencial e amplificou o que é intuitivo, né? Então para mim foi incrível. Eu quero agradecer bastante a você pela paciência, pelo todo o carinho, toda a sua equipe também, muito legal. Você também, muito do comparativo que você fez, eu não sei se hoje ou ontem, tipo, de que você traz os moldes e a gente estiliza, né? A gente faz a nossa criação. Eu acho que o cabelo é isso mesmo, né? É a gente saber como faz, mas colocar o nosso toque. Eu acho que isso é muito importante, porque cortar cabelo qualquer um corta, mas tipo, estilizar como cada um estiliza, esse que é o toque que... Exatamente. Exato. Muito obrigado. Extremamente didático, muito fácil. Eu nunca tinha mexido com cabelos longos, então eu não sabia nem pegar a mecha e você ajudou muito. Foi muito visual, deu para entender, porque às vezes a gente está fazendo uma textura e eu entendi o porquê e como se faz cada coisa. Isso eu achei muito legal. Então eu tô louco para aproveitar isso para o nosso
masculino, mas agora fazendo uma textura mais consciente do movimento que você está fazendo, sabe? E aí, vendo o seu trabalho, admirei muito a sua postura, achei você muito elegante. Obrigada. Muito obrigado, em meu nome de todo mundo. Eu acho que desmistificou muita coisa. Tem muita coisa que em cabelo eu acho simples, extremamente simples, mas todo mundo quando dá um curso, quando põe uma plataforma, transforma aquilo num carnaval, né? Numa coisa muito complicada. E a gente sabe que não é complicado, né? Então, você apresentou tudo de uma maneira muito simples, desmistificada, eu achei isso muito legal. Eu nunca fui um cabeleireiro na caixinha, em momento nenhum. E o curso desse momento, para mim, só mostrou que eu estou no caminho certo, que é uma coisa mais criativa, intuitiva, né? Eu acho que isso se encaixa muito em quem eu sou, por isso eu me identifiquei bastante. Muito obrigado. Simples, mas o que eu gostei mais é que assim, pegou algumas coisas que você fala, meu Deus, isso vai ficar loucura. E você encaixa no dia a dia da pessoa, sabe? Você fala assim, nossa, é muito passarela, ou é muito conceito, e você acha que não vai encaixar, e de repente você encaixa, você vê que as clientes saíram, as modelos saíram sempre lindas, assim, o cabelo, você faz a trama, e você fala, nossa, isso não sei, mas dá super certo, encaixa. Você viu no cabelo dele? É, exatamente, você consegue encaixar uma pegada mais de moda e de passarela pro dia a dia da cliente, então eu achei muito bacana, adorei. Que bom. O que eu absorvi, acho que eu consegui absorver mais foi a parte de texturização de cabelo cacheado, que é o que eu gosto de fazer bastante, e geralmente eu tinha uma dificuldade de dar algo a mais sem ser a forma. E eu percebi que tem algumas coisas que a gente pode aprimorar e fazer o diferencial também, colocar ponto de volume, essas coisas eu achei bem interessante. Essa história de você se rever no trabalho, você já está acostumado, você ter sentido de uma forma, ter sentido de alguma coisa, e até então você fazia sem muita consciência, né? Então assim, são formas diferentes, são tramas diferentes, são texturas. Isso é fantástico, né? É desafiador. Amanhã é outro dia que você já começa a querer eu quero chegar em casa e cortar o cabelo com escova. Pra praticar. Assim, foi o que eu te perguntei, né? Pra praticar já, pra começar a mexer, porque assim, é estimulante, é você, depois de tantos anos de profissão, você se rever com um negócio tão simples, você faz todos os dias, uma novidade. Uma forma diferente. E simples, né, de fazer. Simples, muito simples. É maravilhoso. Acabou, vambora. Se conhece, sei lá, 20 anos praticamente. Era absurdo. Né? Sempre admirei seu trabalho desde que eu comecei a trabalhar com você. Mas hoje me surpreendeu, sabe? Foi muito mais do que eu esperava. Quando surgiu essa história de que eu sabia que era você que estava vindo, eu te acompanho no Facebook, acompanho o pessoal do curso, sei tudo que você faz. E assim, fiquei surpreso, feliz, te agradecer muito, que me ajudou bastante, principalmente pra gente que tá com aquela linha sempre, né, 18 anos cortando o cabelo do mesmo jeito, as mesmas linhas, e aí de repente vem um Nogueira assim, e abre a mente, foi sensacional. Porque assim, eu lembro muita coisa, eu já tinha visto um workshop, né, com você inclusive, não sei se você já fazia parte da equipe naquela época que a gente foi pra Costa do Sauípe, pela vela. Sim. E aí o pessoal fez a apresentação do palco, teve aquele workshop e achei, nossa, fantástico, mas não conseguia colocar aquilo no dia a dia. E hoje, graças à técnica que você ensinou hoje, com certeza essa semana já vai sair os Nogueiras daqui. Começa. Mas, Mônica, muito obrigado. Obrigada.